Amém? Vocês estão pensando ainda, né? Assim, amém, pastor, amém. Que assim seja, né, pastor? Que assim seja. Bom demais, gente. Nós estamos aqui mais um domingo, reunidos para louvar o nosso Deus. E eu quero agradecer cada um que está presente aqui. E eu quero dizer para o Paulo, eu fui o primeiro a fazer minha inscrição, tá bom? É isso aí, gente. Estou lá já, estou dentro. Então vai ser uma bênção aquele encontro lá dos namorados, né? Gente, a palavra que eu preciso compartilhar com você hoje é uma palavra assim mais desafiadora. E o título da nossa conversa de hoje é Aprendizes erram. Vamos falar juntos? Aprendizes erram. Por exemplo, eu ouvi a banda Resgate. Todo mundo sabe quem é a banda Resgate, né? Depois de um show desse, gente, um show maravilhoso, tirar o chapéu assim. Aí eles falaram o seguinte depois do show: a gente sempre ensaia e a gente sempre erra. Que a gente não consegue ver muitos erros deles, né? Então, talvez eles sejam aprendizes, né? Hoje no violão mesmo eu errei algumas coisas ali. E eu toco violão desde os 14, 15 anos de idade. Não é à toa que eu tenho que fazer aula de violão mesmo, né, gente? A gente sempre é um aprendiz, né? Tem uma questão assim muito séria sobre a gente aprender. Porque muitas pessoas, na verdade, não gostam de aprender. Muitas pessoas, quando se fala assim, quando você tenta ensinar, elas não gostam que ensine. A primeira coisa que elas falam é a seguinte: eu sei. Né? Acho que a gente até estava conversando um pouco sobre isso ontem, né? Como é chato a pessoa que sabe tudo na vida. É ou não é, gente? Você já tentou conversar alguma coisa com alguém que sabe tudo? Na terceira tentativa você não quer mais conversar. A pessoa sabe tudo. Só se você pedir alguma coisa para ela te explicar, porque se você não pedir para ela te explicar, não tem conversa. Não é verdade, gente? É ruim demais. E hoje nós vamos falar sobre essa questão, né, dos aprendizes que erram. E eu lembrei de um filme da Walt Disney, uma animação, aliás, com Mickey Mouse, que na verdade não é do Walt Disney, mas é uma obra de Goethe. É assim que fala, Gerson? Goethe, fantasia, né? E lá tem o aprendiz de feiticeiro. Não vou mexer com esses negócios não, tá, gente? Só é o nome do negócio, né? E aí tem um aprendiz, depois vocês vão ver aqui o data show. Tem um aprendiz ali que tem uma hora que ele começa a copiar o mestre, fazer que nem o mestre faz, todas as coisas com a varinha, com um livro, todas as palavras. Ele começa a imitar, e ele começa a imitar com tanta perfeição que ele pensa o seguinte, né? Eu acho que eu já consigo superar o meu mestre. E aí ele dispensa o mestre e vai por conta própria fazer lá os feitiços dele. E fala todas as palavras que estão num livro, e fala e faz lá as magias e tal, né? De repente acontece o pior. Ele começa a meter os pés pelas mãos. Ele acha que porque ele sabia imitar, ele conhecia tudo, sabia
tudo a respeito daquilo, e aí só desastre, até que ele não tem outra solução a não ser se arrepender, se humilhar lá pro mestre dele, e aí o mestre então, com bom coração, desfaz todos os estragos que ele tinha feito. Mais ou menos assim essa história, né? Nós temos que tomar cuidado, né, irmãos, para não sermos assim, né? Por exemplo, orar com poder, orar por cura. Não basta você ver alguém orando por cura e imitar, né? Amém, gente? Né? Não basta assim você orar por libertação, olhando alguém que está fazendo isso e simplesmente imitar. Não basta você ouvir um professor de escola dominical, um líder de grupo de discipulado, pastor pregar, e aí chega a tua vez, você vai fazer igualzinho, a mesma entonação de voz. Já viram isso em algum lugar? A mesma entonação de voz, o mesmo jeito, né? O mesmo jeito de falar, de pensar. Não é assim. A vida cristã não é desse jeito, né? E eu queria ver com vocês hoje como Jesus fez, como Jesus tratou com Pedro, quando o Pedrão, o apóstolo, ele mostrou e pensou que sabia mais do que todo mundo. Quando Pedro, ele fez questão de mostrar tudo que ele sabia e fez tudo de uma forma errada, certo? E você diria para mim assim que Pedro sabia de tudo? Você acha que Pedro sabia de tudo? Sim ou não? Pois é. Mas muitas vezes, a gente vai ver aqui alguns textos, parece que ele achava que sabia de tudo. Isso pode acontecer comigo, com você. Nós temos que ter muito cuidado, né? Ó, que bonita a capa, ó. Aprendizes que erram, né? Aliás, aprendizes erram. Vamos ver o exemplo de Pedro. Pode pôr o próximo, por favor. Ficou show, hein? Vai chegar, né? Já mandamos um e-mail. Isso, então aqui o aprendiz de feiticeiro que eu falei, e pode ir para o próximo já. Isso, pode deixar aí. Gente, primeiro texto que eu queria mostrar para você é ali quando Pedro ele está num barco, Mateus 14, e mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Nós vamos passear na palavra de Deus hoje. Mateus 14, do 29 até o 33. Olha o que a gente encontra aqui. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre o que, gente? Você já andou sobre as águas? Sim ou não? Fala, eu quero a verdade. Não, né? O Pedro andou. Tá certo que antes, do meio do caminho, ele caiu, né? Mas ele fez mais que nós todos juntos aqui, gente. Olha só, né? Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé. Tem uma tradução que traz assim: homem que é fraco na fé. Fraco na fé. Olha só, gente. Interessante, né? Por que você duvidou? O Pedro aqui, ele anda sobre as águas, mas ele se preocupa
com os ventos laterais, que não fazem parte do foco dele. Esses ventos estavam atrapalhando ele a manter o foco em Jesus. E toda vez que a gente não mantém o foco em Jesus, sabe o que acontece com a gente? A gente cai. A gente fica com medo. A gente perde a força. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele afundou. E nós podemos afundar também, né? E Jesus não trata Pedro como se Pedro fosse uma pessoa incrédula. Jesus diz até que ele tem pouca fé, uma fé fraca. Mas na verdade você vai ver que Jesus prontamente estende a mão para Pedro. Jesus não está julgando Pedro, Jesus está ensinando Pedro. Pedro, você ainda está fraco na fé. Você viria até a mim sem titubear se você fosse mais forte na fé. Está vendo como você precisa crescer mais? Só faltou Jesus falar assim para Pedro: está vendo como você tem que orar mais? Está vendo que você tem que conhecer mais a palavra? Está vendo como você tem que confiar mais em mim? Está vendo como você tem que andar mais comigo? Pedro, você estava indo tão bem, Pedro, mas você teve medo das coisas periféricas e afundou, né? Pedro tem pouca fé e Jesus reconhece que ele tem pouca fé. É pouca, mas é fé. E Jesus então parece que está convidando Pedro para conversar ali. Por que você duvidou? Por que você duvidou? Jesus não está aqui falando num tom duro com Pedro, gente. Jesus, ele não está diminuindo Pedro, não está dando bronca em Pedro. Jesus não rompeu a amizade com Pedro, sequer foi um pecado. Ele apenas errou, ele teve medo. Mas Jesus continuou andando com Pedro. Amém, meus irmãos? Olha que lição importante, né? E Jesus fez isso porque ficar aquém do ideal e fazer nova tentativa faz parte do treinamento de Jesus na nossa vida. Quantas vezes servindo a Jesus você não errou? Né? Hoje mesmo eu falei, né? Eu errei lá no violão uma hora ali e tal. Espero que você não tenha notado, que seja uma surpresa. Quando você vier conversar comigo, eu espero que você faça assim: ó, pastor, não notei, né? Mas que eu errei, eu errei. Né? Assim, interessante quantas vezes a gente erra. E aí, no primeiro erro, muitos desistem. Eu não vou mais fazer. Deixa quieto. Eu não quero mais. Eu não quero errar de novo. Né? E a gente para. Não! Errar e fazer uma nova tentativa faz parte do treinamento de Jesus na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de errar. Eu vou contar um segredo para você. Você quer não errar? Quer? Então é só você não fazer. Quem não faz nada, não erra. Você errou? Meu irmão, minha irmã, você está de parabéns, você fez alguma coisa. Amém, gente? É isso. E vamos seguir a vida. Não deixa isso paralisar você, não. Vamos seguir, faz parte do treinamento de Jesus. Mas Pedro, gente, Pedro é traia. Olha só, ele vai agora, num outro momento, quando Jesus está lá em João 13, com os discípulos, depois de terem comido a última ceia, Jesus senta num banquinho para fazer o serviço do escravo o escravo menos valoroso da casa. O que tinha menos valor era o escravo que lavava os pés. Todos os discípulos ficaram escandalizados com Jesus.
Principalmente Pedro. Abre lá comigo em João 13. Olha só, gente, 13:6. Quando Jesus se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca vai lavar os meus pés, né? E Jesus respondeu: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí o Pedro, às vezes eu acho que ele era bipolar, né? Ele não queria que Jesus lavasse os pés. Aí Jesus falou assim: você não tem parte comigo então? Não, então eu quero tomar banho. Né? Quero tomar banho. E Jesus falou assim: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. Meus irmãos, olha só Pedro, né? Não queria deixar Jesus lavar os seus pés. Não é um pecado assim, está faltando entendimento para Pedro, e Jesus sabe, e tanto sabe que Jesus já cantou a letra, né? Olha, o que eu vou fazer agora você não vai entender agora, você vai entender só depois. E gente, quantas vezes nós não entendemos o que Jesus está fazendo com a nossa vida hoje? É ou não é verdade? Você é um desses felizados que consegue entender o que Jesus está fazendo na sua vida hoje? Se você consegue entender, parabéns. Você recebeu uma graça misericordiosa de Deus. Mas geralmente o que Ele faz em nossas vidas hoje, a gente não compreende hoje. E eu conheço muita gente que teima: mas eu quero saber, Senhor. Não, mas você não vai compreender hoje. Não, mas eu quero saber hoje. Porque como é que eu vou continuar se eu não souber? E começa a ter o DR com Jesus, né? Discutir a relação com Jesus. Não, mas eu quero saber o que o Senhor está fazendo hoje. Mas e se o Senhor estiver fazendo uma coisa que eu não quero, né? Falta falar assim para Jesus. A gente fica apavorado porque a gente não entende os caminhos de Jesus. Calma, o que eu estou fazendo hoje não é para você entender, é para você obedecer. O que eu estou fazendo hoje é para você crer. Você não vai entender tudo, você não está no tempo de entender. Você vai entender, mas não agora. Isso não deve ser um problema para você, porque você vai entender. Mas agora, hoje, eu só quero que você deixe que eu faça, que eu lave os seus pés. E em seguida, estavam já num outro lugar. Parece que Pedro faz uma declaração tão bonita sobre Jesus, né? Aliás, eu errei, não é logo em seguida não, um pouquinho antes. Mas olha só essa declaração lá em Mateus 16:16. Abre lá comigo. Essa declaração do Pedro, gente, parece que Pedro finalmente entendeu. Olha só, acharam lá? Respondeu Simão Pedro e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas é filho, Bar é filho, né? Filho de Jonas, tá? Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Gente, olha que coisa maravilhosa. Eu acho que Pedro aprendeu, né? Acho que Pedro entendeu.
Ele faz uma declaração que nenhum discípulo tinha feito. Você já fez uma declaração dessa sobre Jesus? Alguém perguntou sobre Jesus para você e você falou: Jesus como é que ele falou aqui? O Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Você falou com aquela certeza. Se alguém perguntasse para você quem é Jesus hoje, o que você diria? O Pedro, ele foi direto no ponto. Finalmente, né, gente? Glória a Deus, né? Gente? Pensei que vocês não estavam aqui. Assim, glória a Deus. Olha, ele falou, né? Parece que ele entendeu tudo finalmente. Parece. Vamos lá para o versículo 22. 21. Desde este tempo, que é a continuação, tá? Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto no terceiro dia, ressuscitasse. Olha o 22, então, quem, gente? Quem? Pedro, ele de novo, chamando Jesus à parte, começou a repreender Jesus. Espera lá, gente, olha aqui para a lente da verdade. Você já repreendeu Jesus? Misericórdia, né? A gente só repreende quem a gente acha que é menor que a gente ou está em pé de igualdade com a gente. Como que é o sentimento de Pedro nesse momento? Jesus disse que eu acertei aquela hora, eu estou em pé de igualdade com Jesus, eu vou repreender Jesus. Gente, começa por aí, né? E aí o que Pedro falou? Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Como foi a resposta de Jesus, gente? Saia da minha frente, Satanás. Ei, lasqueira, né? Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as coisas do homem. Gente, o número 2 ali, do que nós podemos aprender com Pedro, é que uma profissão de fé em Jesus, bem feita, não apaga a insensatez que ainda permanece em nós. Meus irmãos, olha só. Eu posso, sei lá, tocar o violão e cantar uma música linda, fazer todo mundo chorar, sentir a presença de Deus, terminar o culto assim. Já pensou que bacana seria, né, gente? Eu ia sair, né? O sentimento inflado que nem Pedro. Pode ser que eu saísse assim. E ao descer aqui do palco, eu poderia falar alguma coisa horrível para alguém da minha família, alguém da igreja. Você acha que isso seria possível, sim ou não? Pensando nas suas próprias possibilidades, você seria capaz de fazer uma coisa dessa? Uma coisa maravilhosa no minuto seguinte uma coisa terrível. Você tem essa capacidade? Diz que tem. Eu não quero ficar sozinho nessa, pelo amor de Deus. Eu não quero ser pior que ninguém, eu não quero ser melhor que ninguém, né? Mas também não quero ser pior que ninguém. Você acha que você teria essa possibilidade, essa capacidade? Sim. Esse somos nós. Esse é o ser humano, né? É isso que nós aprendemos com Pedro. Uma profissão de fé bem feita em Jesus não apaga a nossa insensatez que ainda permanece em nós. E aqui agora Jesus dá uma palavra dura para o Pedro.
Chamei de Satanás, gente. Não, na verdade eu acho que Jesus não chamou Pedro de Satanás. Mas Jesus detectou que Satanás estava soprando ali no ouvido do Pedro para Pedro falar coisas que não devia. Amém, gente? Pois é. Exatamente isso. E mesmo assim, gente, apesar de Jesus aceitar a Pedro, repreender Pedro e Pedro continuar ali com Jesus, nós vamos ver que as tolices de Pedro vão continuar abundantes na vida dele. Tem uma hora que Pedro pensa que a sua fé é superior à dos outros. Vamos abrir em Mateus 26, abre lá comigo. Mateus 26. Nós vamos ler 33. Jesus está finalizando de contar o plano, para os discípulos. Ele finaliza assim: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, sempre ele, gente? Olha só. Tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será um tropeço para mim. Olha o sentimento do Pedro, Mas Jesus respondeu: em verdade lhe digo que nesta noite, antes do galo cante, você me negará. Quantas vezes, gente? 3 vezes é o superlativo da negação. É negar, negar, negar. É um negar contundente, é negar com sucesso, sabe? Meus irmãos, ia negar mesmo, não ia sentir assim falta de provas sobre essa negação. E Pedro, ele pensa de si muito mais do que ele é. Sua autoestima é exagerada, gente. Agora, vamos ver esse texto aqui em Lucas. Esse mesmo texto de Mateus está lá em Lucas 22. Abra comigo ali. Olha que interessante, gente. Faz a gente pensar coisas. Olha o que Jesus fala, É o mesmo momento. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, na Bíblia de muitos irmãos está assim: e você, quando se converter, é isso mesmo. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Na minha tradução está voltar para mim ao invés de converter, porque não está falando daquele momento inicial que você crê em Jesus. Mas Jesus está falando que Pedro, apesar de caminhar com ele, está se afastando. Ao ponto de negar 3 vezes Jesus, apesar de Pedro afirmar que não, que nada vai fazê-lo se afastar de Jesus. Jesus está falando o contrário: você já está se afastando, e você vai chegar no auge disso ao me negar 3 vezes. Mas quando você se converter, quando você voltar para mim, Pedro, aí, sabe o que vai acontecer? Eu quero que você fortaleça os seus irmãos. E quando eles estão no monte, após a última ceia, Jesus leva os discípulos para orar e pega 3 para levar mais perto dele. Quem são esses 3? Pedro, Tiago e João. Só que agora não é no barquinho, agora
É no monte, certo? Estão lá no monte, orando com Jesus. Vamos ver como que foi essa oração em Marcos 14, 37. Olha que oração poderosa, gente. Marcos 14, 37. Olha como Pedro aprendeu a orar. Pedro não aprendeu a orar, não. E voltando, Jesus achou-los orando, dormindo. E disse a quem, gente? A Pedro: Simão, você está dormindo? Não consegue vigiar nem uma hora? E Jesus, depois da terceira vez, acorda eles e diz: chegou a turma do Judas, agora vão levar o Filho do Homem. E você vai ver lá em João 18, que quando Pedro acorda, você já acordou assim agitado? Acorda, né? Pedro tinha uma espada e decepou a orelha do Malco. Ei, lasquei. Está no espírito Pedro, né, gente? Espiritual esse menino, né? Dormia em oração e usava a espada para defender Jesus, gente, né? Aí Jesus tem que curar o Malco na hora, colocar a orelha de volta no lugar. Pedro, quem pela espada vive, pela espada será morto. Pedro, não faz isso, Pedro, né? Depois levam Jesus, Pedro acompanha de longe. E o que acontece com Pedro? Nega Jesus por 3 vezes. E o galo canta, e só então, depois do galo cantar, que eu não sei o que significa isso, tem várias conjecturas, não me atrevo a cravar que é um galo de verdade ou que é uma metáfora, não me atrevo a fazer isso, né? Mas quando o galo canta, Pedro lembrou: Jesus me avisou, ele me contou que eu ia fazer exatamente isso, ele estava certo o tempo todo. Mas Jesus, em momento nenhum você vai ver que Jesus abandonou Pedro, teve Pedro por traidor. Pelo contrário, você vai ver que Jesus amava Pedro. E agora nós vamos encontrar no número 3, o último ali, um Pedro ferido. Ele se sente atingido pelas palavras de Jesus, mas serão as palavras do mesmo Jesus quem vão restaurar Pedro. João capítulo 21. Abre lá comigo. Jesus começa uma das conversas mais difíceis da palavra de Deus. Uma das conversas mais difíceis da história da igreja. Capítulo 21, versículo 15. Eles comeram primeiro, para ninguém perder a fome. E depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Olha a pergunta de Jesus. Você lembra tudo que a gente viu aqui que Pedro fez? É uma boa pergunta, né, gente? Aliás, que pergunta fantástica. Pedro, eu acompanhei tudo que você fez para mim, para os outros, como você pensa, eu avisei, você não deu crédito. Pedro, você errou tanto. Pedro, você me ama? Simão, filho de João, Você me ama? Mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo. Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou segunda vez: Simão, filho de João, você me ama?
Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus disse: pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Antes da resposta de Pedro, João escreve o seguinte: Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Muitos estudiosos fazem a relação, né? Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro se ele o ama? 3. Há um processo de cura, uma tristeza em Pedro, que eu acho que vai curar Pedro, para ele não se afastar mais dos caminhos do Senhor. Você me ama? Respondeu: o Senhor sabe todas as coisas. Gente, essa frase, o Senhor sabe todas as coisas, cabe uma vida aqui dentro dessa frase. Cabe um livro biográfico dentro dessa frase. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E a resposta de Jesus não é assim: espero que você tenha aprendido a lição, menino. A resposta de Jesus não é: viu? Eu avisei, né? Jesus não responde desse jeito. Eu acho que Jesus faz uma pausa, olha nos olhos de Pedro e diz: então, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Você acha que terminou aí? Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Em Atos dos Apóstolos você vai ver que Paulo teve uma hora que repreendeu Pedro de novo, gente. Parece que Pedro não aprendia. Pedro estava fazendo assim uma política ali de panos quentes com os cristãos judaizantes numa igreja dos gentios. Com todos esses erros cometidos, eu quero te perguntar uma coisa: Pedro teria espaço para crescer aqui na nossa igreja? Você daria uma chance para Pedro caminhar com você no seu ministério? E aí? Ele teria espaço? Ele teria voz? Ele teria chance? Mais que isso, Pedro se tornou um poderoso líder do seu tempo. Tem toda uma tradição cristã da Igreja Católica que até força a barra assim para que ele seja caracterizado o primeiro Papa. Ele nunca foi. Mas olha o tamanho de Pedro. Às vezes alguém erra um pouquinho e a gente já quer descartar. Ele não precisa ser na igreja não, às vezes é no teu lar. Tem pais muito severos, o filho erra, não mora mais comigo, pode sair de casa. O mundo que a gente vive pensa assim, e às vezes a gente traz esses pensamentos mundanos para a igreja. Jesus via os enganos, os erros e os pecados do Pedro, mas isso não fez com que Pedro fosse excluído, e não significava que Pedro merecia ter as mesmas respostas que Jesus deu para outras pessoas, como os fariseus. Pelo contrário,
Jesus amou Pedro. E eu quero finalizar com 3 perguntas para você pensar essa noite. Pode pôr o próximo? Essa aí. Dá para ler, gente? Se não, se o Gustavo puder, tentar melhorar ali a letra. No óculos de leitura aqui não ficou bom não. Mas olha só. Como você age quando outras pessoas fazem coisas erradas? Como você age? Você faz como Jesus? Segunda pergunta: quem serve Jesus com você tem espaço para cometer erros? E pelo amor de Deus, né, irmãos? Eu não estou fazendo apologia ao erro aqui não, né? Eu falei que eu errei no violão ali, mas vou ter que acertar na próxima, né, gente? Não posso ficar errando sempre, né? A gente tem que melhorar. Mas como você faz? As pessoas têm espaço para errar, porque me parece que errando a gente também aprende, né? Tem um ditado assim: errando que se aprende. E o último: o que significa para você precisar repetidas vezes da graça de Deus? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: diante de Deus, na sua vida cristã, você erra muito? Todo dia você tem que pedir perdão? Sim ou não? Deus não cansa de você. E o que Ele espera de nós? Vá e faça o mesmo com quem erra com você. Às vezes alguém te dá uma palavra atravessada, errou com você. Aí você não quer mais falar com essa pessoa. Eu perdoo ela, mas ela que nunca mais se dirija a palavra para mim. Gente, isso não existe, né? Ou você perdoou e você vai voltar a conversar com a pessoa normalmente, ou você não perdoou e nunca mais vão conversar. Você entende? Nossa, nós falhamos muito com Jesus. Eu falho muito com Jesus. Eu já contei para vocês, essa é a minha DR, né? Com Jesus. Como é que Ele chama alguém como eu para ser pastor, gente? Até hoje, sabe? Eu conto isso para você porque foi resolvido. Jesus é mestre em resolver as coisas. Mas eu abri meu coração para Jesus. Eu não entendo essas coisas, Senhor. Eu nem queria ser pastor, mas o Senhor me chamou. É difícil esse trem. Mas eu amo ser pastor. Foi Ele que me colocou aqui, né? Amo mesmo. Mas não é fácil. Porque Jesus é bom, gente, mas Jesus é exigente. O amor é sempre mais exigente que a lei. A gente não vive na lei, a ferro e fogo. A gente vive no amor, mas lembra disso. O amor é infinitamente mais exigente que a lei. Quem é pai, quem é mãe de filho pequeno, sabe o que eu estou falando. Você, quando teu filho está doente de madrugada, você não vai acordar de madrugada para tratar o seu filho porque a lei exige. Ou alguém aqui faz isso? Você faz isso? De jeito nenhum. Por que você vai acordar de madrugada? Porque você ama o seu filho. Amor é muito mais exigente que a lei, mas muito mais. Quando teus pais precisam de você, você não vai socorrer teus pais porque tem uma lei que fala que eu tenho que cuidar dos meus pais. Você vai lá para teus pais porque você tem amor. Quando teu esposo, tua esposa precisa de você, está na pior, você não vai fazer isso por causa da lei. Aliás, a lei até te ajuda a você se separar se der muito trabalho. Não precisa nem ter motivos bíblicos para se separar. Mas se você tem amor, você vai até o final ali, nós vamos superar isso.
E Jesus vai nos abençoar. Amor é muito mais exigente que a lei. E Pedro errava tanto porque Jesus foi muito exigente com Pedro. E Jesus é muito exigente comigo e com você. E Ele sabe que tanta exigência vai produzir em nós alguns erros. Mas se nós errarmos, Ele não vai se desfazer de nós. Amém, meus irmãos? Ele vai estender a mão para nos levantar e vai falar de novo. E a gente vai fazer de novo. E quantas vezes for necessário. Por isso Pedro fez a pergunta: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que errou contra mim? E Jesus respondeu o quê? Aliás, desculpa gente, Pedro perguntou, até 70 vezes? O que Jesus respondeu? 70 dá quanto? 490, né? Não, está errado. Porque não é literal. Jesus está dizendo assim, Pedro está perguntando, eu tenho que perdoar de uma forma perfeita? Jesus está respondendo, você tem que perdoar de uma forma mais que perfeita. Mais que perfeita. Não sei se merece, mas você me ama? Eu amo o Senhor, então perdoa. Eu te perdoo sempre, porque você não vai perdoar. Isso quando é pecado, né? Quando é erro, gente, não é perdão, é desculpas, é desculpar. Erro é menor que pecado, né? O erro exige desculpas, o pecado exige o perdão. E é isso. Para finalizar, eu quero lembrar você o seguinte: Deus, no reino de Deus só existe um mestre, o Senhor Jesus. Vamos ver juntos o outro? Diante dele, todos nós somos apenas aprendizes. Não importa quem você seja, se é o pastor da igreja, se é o zelador da igreja, você, aos olhos de Deus, você é um aprendiz. Simples assim. Como está o seu aprendizado? Quero convidar você a fechar seus olhos, baixar a tua cabeça e meditarmos nessa palavra.